Será que uma empresa pode ser legalmente forçada a salvar o clima? É uma pergunta pesada, né? E é exatamente essa questão no centro de uma batalha judicial que fez história e que a gente vai destrinchar agora. Então, vamos lá. Vamos entrar de cabeça nessa pergunta, porque ela não é só teoria, não. Ela foi o ponto central de um processo super inovador que, olha só, colocou uma das maiores empresas de energia do mundo no banco dos réus. Foi um teste de fogo, sabe? Para ver até onde a lei e a responsabilidade das empresas vão nesse nosso planeta que está esquentando. Bom, tudo começou lá em 2019, na Holanda. Foi quando um grupo decidiu encarar um desafio jurídico com um objetivo bem audacioso, para dizer o mínimo, fazer uma empresa gigante responder na justiça pelo seu impacto no clima. E aí, o palco estava montado para aquela clássica luta de Davi contra Golias, sabe? De um lado, uma ONG e um grupo de cidadãos, gente comum, buscando uma mudança real para proteger o futuro. E do outro lado, a Royal Dutch Shell, um verdadeiro titã global dos combustíveis fósseis. A briga era grande. E aqui está a grande sacada jurídica do caso todo. A estratégia não foi tentar criar uma lei do zero, foi bem mais inteligente. Eles pegaram um princípio que já existia no Código Civil holandês, o tal do dever de diligência, que basicamente diz que você não pode sair por aí causando dano aos outros. E aplicaram isso a um problema super moderno e global, a crise climática. O argumento deles foi mais ou menos assim: olha, as emissões da Shell violam esse dever básico de cuidado. E para entender o que é esse dever hoje em dia, a gente tem que olhar para os direitos humanos, para os acordos internacionais, aliás, acordos que a própria Shell já disse que apoiava. Ou seja, a ideia não era inventar uma regra nova, mas mostrar que uma regra antiga precisava se adaptar à realidade do dano climático que a gente conhece hoje. E agora a gente avança para um dos momentos mais importantes dessa história toda. O primeiro grande clímax, que foi uma decisão que, sério, causou um verdadeiro terremoto em salas de reunião e gabinetes de governo no mundo inteiro. Foram 2 anos de muita discussão jurídica. E aí, em maio de 2021, o Tribunal de Haia finalmente estava pronto para dar o seu veredito. A expectativa, claro, era gigantesca, tanto no mundo do direito quanto entre os ativistas do clima. E veio a bomba. A decisão foi histórica. Pela primeiríssima vez, um tribunal decidiu que uma empresa privada tinha, sim, uma obrigação legal, com força de lei, de cortar suas emissões de gases de efeito estufa. O tribunal deu razão aos autores da ação. Basicamente disse: Shell, esse dever de cuidado é real e vocês precisam agir. E o mais impressionante não foi só isso. O tribunal não ficou só na teoria, não. Ele botou um número na mesa. A Shell teria que reduzir suas emissões em 45% até 2030, comparando com os níveis de 2019. Isso foi o que transformou uma ideia abstrata numa ordem super concreta, com meta e prazo. E de onde veio esse número 45%? Não foi tirado da cartola. A decisão foi toda amarrada com base na ciência, nos relatórios do IPCC, no Acordo de Paris e nas normas de direitos humanos. Ou seja, o tribunal usou o consenso científico e os acordos globais como régua, e isso deu uma força e uma legitimidade enormes para a decisão. Mas a história não acaba aqui. Claro que não. A Shell, obviamente, recorreu da decisão. E aí a gente tem uma grande reviravolta nesse drama todo. O que parecia uma vitória definitiva, na verdade, ia ficar bem mais complicado. E aí, anos depois daquela primeira decisão, em novembro de 2024, o Tribunal de Apelação deu a sua palavra final. E essa nova decisão mudou bastante o jogo e o que ele significava para o futuro. E essa tabela aqui resume perfeitamente a diferença. É um detalhe bem importante. Repara só. O Tribunal de Apelação concordou com a primeira decisão numa coisa. Sim, a Shell tem a obrigação de reduzir emissões. O princípio foi mantido. Só que a ordem específica de cortar 45%, essa eles derrubaram. Então, o ponto crucial é esse. O Tribunal Superior disse: sim, a responsabilidade existe. Mas ele também disse que não era o papel de um juiz determinar uma meta específica, um número. A lógica foi que definir política climática com metas e tudo é trabalho do governo, não do judiciário. Então eles reconheceram o dever, mas tiraram a ferramenta que forçava o cumprimento exato dele. E aí fica a pergunta, né? Com essa decisão, como fica a luta para responsabilizar as empresas pelo clima? O cenário ficou bem mais incerto. Vamos dar uma olhada nisso. O resumo da ópera é o seguinte. Por um lado, o princípio foi confirmado.
Ou seja, a justiça reconhece que grandes empresas têm sim a obrigação de reduzir suas emissões. Mas, por outro lado, o tamanho dessa obrigação ficou no ar, indefinido. E pior, ficou incerto se a justiça pode, de fato, forçar uma empresa a cumprir essa obrigação. É uma vitória moral, mas que na prática perdeu força. E essa citação de uma análise jurídica captura bem essa confusão toda. A obrigação de agir existe, está lá no papel. Mas qual o tamanho dela? E como a justiça pode obrigar alguém a cumpri-la? Ninguém sabe ao certo. É como ter uma lei, mas sem ter como medir se ela está sendo cumprida ou não. E tudo isso nos leva a essa última pergunta, que é a que fica no ar. Se a lei até reconhece que uma empresa tem um dever de agir pelo clima, mas os tribunais dizem que não podem impor uma meta, um número, que força essa lei tem de verdade? Essa é a grande questão que vai definir os próximos capítulos dessa história da responsabilidade climática das empresas no mundo todo.